Bom dia, meu nome é Tabata e o meu trabalho é sobre métodos de interpolação polinomial. No trabalho será abordado a definição de interpolação, os métodos de interpolação e o programa. A definição de interpolação é o processo de estimar valores de uma função f para valores de x distintos de xi, para i igual a 0, 1, 2 até n, sabendo apenas os valores de f de x nos pontos x0, x1 até xn. Para isso, muitas funções são conhecidas apenas como um conjunto finito e discreto de pontos de um intervalo de a a b, como a função y igual a f de x dada pela tabela 1. Então, suponha que nessa tabela tem um conjunto de dados de um experimento sobre a capacidade térmica da água, onde xi seria a temperatura, yi seria a quantidade de calor, e que nessa tabela estaria faltando informações. O que poderia ser feito? Para resolver esse problema, seria necessário utilizar um processo de interpolação polinomial, como forma de estimar a aproximação para uma função f de x que descreve um conjunto de dados. Assim, a interpolação de uma função f de x consiste em aproximar uma função por uma outra g de x, escolhida entre uma classe de funções definidas a priori e que satisfaz algumas propriedades. Vejamos agora os métodos de interpolação polinomial. O primeiro método é a interpolação linear. Suponha dois pontos distintos de uma função, x0, y0, x1, y1, que se deseja calcular o valor de y para um determinado valor de x entre x0 e x1, usando a interpolação polinomial. Assim, podemos provar que o grau de interpolador será uma unidade menor que o número de pontos conhecidos. Portanto, o polinômio interpolador neste caso terá o grau 1 e a sua fórmula utilizada será P1x igual a 1x mais A0. Partindo dessa equação 2, podemos obter o coeficiente de A0 e A1 e, a partir disso, chegar ao seguinte sistema linear, onde A1 e A0 são as incógnitas. Logo, a matriz A é a matriz de coeficiente e o determinante da matriz A é diferente de zero, sempre que x0 é diferente de x1. Logo, para pontos distintos, o sistema tem uma solução única. Por outro lado, vemos este gráfico em que existe uma reta que passa entre os dois pontos, o x0, y0 e x1, y1. Outro método é o de interpolação polinomial, que tem como objetivo aproximar funções, tabelas ou dados por equações, por polinômio de grau até n. Isso tem como intuito facilitar o cálculo das funções em pontos que não são dados. Se definir o polinômio aproximador px como sendo a equação 5, será preciso apenas encontrar os coeficientes a e do polinômio. Para isso, basta resolver o sistema linear e chegaremos à notação matricial que fica assim, de acordo com a equação 7. Pode-se demonstrar que a solução desse sistema linear é única e, portanto, o polinômio aproximador de grau até n é único para a dada função. Porém, a resolução desse sistema linear não é viável usando métodos convencionais. Portanto, utilizaremos métodos desenvolvidos especialmente para encontrar o coeficiente desse polinômio. Outro método de interpolação de Lagrange. As interpolações vistas anteriormente são casos particulares. Será determinado agora o polinômio interpolador de grau menor ou igual a n, sendo dados n mais 1 pontos distintos. Partindo do teorema, seja xi, yi igual a 0, 1, 2 até n e n mais 1 pontos distintos, isto é, o xi é diferente de xj para i diferente de j. Existe um único polinômio px de grau não maior que n, tal que px i é igual a yi para todo i. O polinômio px pode ser escrito de acordo com a equação 8. Então, o px no máximo de grau n, se a n diferente de zero,
Para determiná-lo, deve-se conhecer o valor de A0, A1, AN. Como o PNx contém os pontos xi, yi e igual a 0, 1 até n, pode-se escrever que o PNxi é igual a yi. Logo, resolvendo o sistema S, determina-se que o polinômio de Pnx, para provar que tal polinômio é único, basta que mostre o determinante da matriz A e dos coeficientes das incógnitas do sistema S é diferente de zero. A matriz A ficará de acordo com a equação 9, mas o determinante da matriz A é conhecido como determinante das potências, ou de Van der Waals, da álgebra linear. Sabe-se que se o valor é dado pela equação 12, como o xi diferente de x de j para i diferente de j, vê que o determinante A é diferente de zero, logo Px é único. Então, agora vamos ver o algoritmo do trabalho. Aqui é o algoritmo do trabalho, onde temos as variáveis, a fase de eliminação, o cálculo multiplicador, a fase de resolução, a entrada da quantidade de variáveis, a entrada dos valores de x e de y, a montagem da matriz, a resolução do sistema, para qual se quer interpolar, o polinômio, o cálculo do valor de y. Esse é o nosso algoritmo do trabalho. E para isso, para calibrar o programa, foi utilizado o seguinte exemplo. A gente utilizou este exemplo, que é encontre o polinômio interpolador do conjunto de 4 pontos, certo? Logo, o interpolador polinomial apropriado será de grau 3. Então, a gente colocou todos os dados e digitou o x do interpolador, que pode ser, no caso que a gente usou aqui, foi o 1, mas pode ser o 0, pode ser o 2, pode ser o 3. E assim gerou a função, certo? Então, desta forma, deve solucionar o sistema linear de 4 equações, né? Em geral, o interpolador polinomial de grau baixo pode-se resolver o sistema de equação de maneira elementar. Contudo, para os graus mais altos, é necessário transformar o sistema de equação em matriz, em que o método mais utilizado é de eliminação de graus. Então, no nosso algoritmo, foi implementado a resolução da interpolação polinomial através da matriz pelo método de eliminação. Então, a gente usou o método de eliminação de Gauss. Esse foi o meu trabalho. Obrigada pela atenção e um bom dia.